Muito difícil a situação, pessoal, e muita gente morrendo de desnutrição, né? Pela falta de alimento mesmo. É, Alguns migraram para a Amazônia, foram se tornar lá soldados da borracha lá, né? Foram extrair o látex para fazer borracha no meio da Amazônia, acabaram morrendo também por lá devido às doenças da floresta, muitos deles. Outros até prosperaram, né? Outros se dirigiram para o sul, para o sudeste do país, para São Paulo, tá? Para aquelas áreas lá de São Paulo, Rio de Janeiro. Se você for olhar, tem muitos lá descendentes de cearenses, né? Porque foi uma grande catástrofe que se abateu sobre o nosso estado aqui, pessoal, esses anos de 1877 a 1879. Só no nosso estado foram 200 mil mortos, né, por conta da seca. Além de doenças, né, a seca vem acompanhada de doenças, houve um surto de varíola que também dizimou boa parte da população cearense. E teve também o, o restante do semiárido, né? Não foi só o Ceará que foi atingido pela seca, mas o Ceará foi o principal atingido, mas no restante do Ceará, aliás, no restante do semiárido, também houve esse fenômeno climático, né? Essa severa seca. E calcula-se que entre 400 mil e 500 mil ao todo, né, somando todos os estados por onde a seca passou, tenha sido o número de mortos total, né, tenha sido o número de vítimas total dessa seca, desse período de seca, tá? A seca, né, ou estiagem, todos já sabemos, né? Nós temos as estações do ano, e essa é uma estação seca, essa que nós estamos vivendo agora, né? Pouca chuva mesmo, temperaturas altas e pouca chuva, até o mês de dezembro, tá? No mês de janeiro nós já vamos ver as primeiras chuvas aqui na nossa região, se Deus quiser, né? E isso acontece todos os anos. A seca é justamente quando chega esses meses de chuva, né? A partir do mês de janeiro aqui para nós, janeiro, fevereiro, março, abril, até o mês de maio cai chuva ainda. Então, quando isso não ocorre, quando não vem essa chuva, a gente espera, é hora de plantar, né? É hora do mato ficar verde e a hora dos açudes encher, e de repente espera e a temperatura continua alta e as chuvas não vêm, aí se caracteriza a seca, tá certo? Nós temos o período de estiagem também, que é um pouco diferente da seca, a estiagem, né? A estiagem é quando passa algum tempo, tem o inverno, vem as chuvas, cai bastante chuva, mas passa um tempo sem chover, as plantações morrem, né? Porque para poder produzir, as chuvas elas têm que ser mais constantes. E de repente chove, se planta, mas aí vem aquele período sem chover, de estiagem, 15 dias, 20 dias, um mês sem cair chuva, pronto, as plantas morrem e a plantação fica perdida também. No entanto, daqui a pouco volta a chover de novo, não se caracteriza seca, é só um período de estiagem, tá? Mas as secas elas são mais severas. É, Essa foi a grande seca de 1877 1879, né? Essas secas elas são constantes na nossa região devido a um fenômeno chamado de El Niño. El Niño é quando as águas do Oceano Pacífico elas se aquecem mais e as águas do Oceano Atlântico nem tanto, né? O que faz com que chova na nossa região é o aquecimento das águas do Oceano Atlântico. E quando isso não acontece, o El Niño,
que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, que fica do outro lado, não é esse oceano que banha Fortaleza, que banha o nosso litoral. Acontece períodos de seca aqui na região Nordeste, na região Norte, até na Amazônia chove menos também, né? Aí nós temos esse período de queimadas, nós temos essas queimadas porque o clima fica bastante seco e é uma situação mais difícil para nós. É melhor quando nós temos um outro fenômeno chamado Laninha. A Laninha, ela ao contrário do El Niño, ela provoca mais chuvas aqui na região Nordeste. São justamente os anos mais chuvosos porque a Laninha é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico, que fica ali no Chile, né? Pega principalmente o Chile. E ao contrário, o Oceano Atlântico, que é o que banha o nosso litoral, banha Fortaleza e todo o restante do litoral cearense, o Oceano Atlântico ele aquece mais, então isso favorece o surgimento de nuvens, né? E quanto mais nuvens, mais chuva para nós, tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa videoaula de hoje. A gente vai mandar um texto para que vocês possam ler com mais cuidado e entender melhor o que foi explicado aqui, tá? E vocês aguardem o trabalho na próxima aula, tá? Tenham todos vocês uma semana abençoada por Deus e um forte abraço a todos.